Poucos temas revelam tanto sobre a estrutura da mente humana quanto a diferença entre possuir e pertencer. À primeira vista, essas duas ideias parecem semelhantes, mas em essência, são forças opostas que definem destinos completamente distintos. Possuir é um ato de controle. Pertencer é um estado de integração. Um nasce do medo da perda, o outro, da consciência do valor. Um é movido pelo desejo de domínio, o outro, pela experiência de conexão. Essa diferença marca a fronteira entre o homem que busca poder para compensar o vazio e o homem que manifesta poder por estar inteiro. Possuir é uma tentativa de aprisionar o mundo dentro de limites mentais. É o gesto de quem acredita que o valor está fora e precisa ser capturado. O homem que deseja possuir, na verdade, deseja conter o que teme perder: tempo, amor, prestígio, segurança. Por trás de cada ato de posse, há uma tentativa inconsciente de conter o fluxo natural da vida. E quanto mais o homem tenta prender o fluxo, mais ele se distancia dele. O que é possuído precisa ser defendido, e aquilo que exige defesa se torna fardo. Pertencer, por outro lado, é o contrário do aprisionamento. É a consciência de estar conectado a algo sem depender de sua posse. Pertencer é reconhecer-se parte de algo que não se pode dominar, mas com o qual se pode dançar. Pertencer é a maturidade emocional de não precisar segurar o que já está presente. Enquanto a posse cria tensão, o pertencimento cria fluidez. Aquele que pertence se move em harmonia com o objeto de seu vínculo. Aquele que possui luta contra ele. O homem que deseja possuir o amor, por exemplo, o transforma em cárcere. Controla, exige, mede, cobra. Ele acredita que, ao prender o outro, terá garantido sua permanência. Mas o amor, como toda forma de vida, morre no cativeiro. Já o homem que compreende o pertencimento não busca dominar o outro, mas integrar-se a ele. Ele compreende que o vínculo verdadeiro não nasce da propriedade, mas da reciprocidade. E é justamente por não precisar prender que ele nunca perde. O mesmo se aplica ao dinheiro, ao poder, ao conhecimento. Quem busca possuí-los os transforma em muros. Quem busca pertencer ao seu fluxo os transforma em instrumentos. A posse cria a ilusão de segurança, mas é uma segurança estática, frágil, condenada a ruir diante do tempo. O pertencimento cria uma segurança dinâmica, viva, que se adapta, se renova e se sustenta porque está enraizada na compreensão, e não no controle. A diferença entre possuir e pertencer é também a diferença entre o ego e a consciência. O ego quer possuir tudo o que o faz sentir-se grande. Ele precisa acumular sinais externos de valor para esconder sua instabilidade interna. Já a consciência não acumula, ela compreende. E o que é compreendido não precisa ser possuído. Pertencer é o ponto onde o ser e o mundo deixam de ser dois. É quando o homem percebe que o verdadeiro poder não está em dominar a realidade, mas em estar alinhado a ela. A posse nasce da carência, o pertencimento, da plenitude. O homem carente deseja agarrar tudo que o cerca, porque sente que nada dentro dele é suficiente. O homem pleno sabe que tudo o que precisa já flui através dele. O primeiro vive em escassez, mesmo rodeado de bens. O segundo vive em abundância, mesmo com pouco. Pertencer é o estado em que a riqueza deixa de ser medida por quantidade e passa a ser medida por profundidade. Há uma lei silenciosa que rege essa diferença. Tudo o que tentamos possuir, nos possui. Tudo o que deixamos pertencer, nos liberta. O homem que quer possuir o tempo se torna escravo do relógio. O homem que pertence ao tempo compreende seu ritmo e o domina. O homem que quer possuir o poder se torna refém da necessidade de exibi-lo. O homem que pertence ao poder o exerce em silêncio, porque sabe que ele não está nas mãos, mas no ser. Pertencer é, portanto, o mais alto estágio do domínio. Porque o verdadeiro domínio não é o controle, mas a harmonia. Quem pertence, domina não por força, mas por presença. Ele não impõe, ele influencia. Ele não conquista, ele magnetiza. É o tipo de poder que não grita, porque já se tornou natural. Em sua forma mais elevada, pertencer é um estado espiritual. É quando o homem deixa de tentar se destacar da natureza e reconhece que ele é a própria natureza em movimento. É quando a separação entre o eu e o todo se dissolve, e o homem entende que nada precisa ser possuído, porque tudo já é parte dele. Essa é a essência da liberdade, não precisar reter o que flui, nem fugir do que permanece.
O paradoxo é que, quanto mais o homem tenta possuir, mais ele perde. E quanto mais ele aprende a pertencer, mais tudo o que tem se expande. Porque o universo não responde à força do controle, mas à frequência da integração. A posse cria atrito, o pertencimento cria ressonância. O primeiro tenta manipular a realidade, o segundo a compreende. E compreender é o verdadeiro ato de poder. No fim, a diferença entre possuir e pertencer é a diferença entre viver na defensiva e viver em domínio. Quem possui está sempre pronto para lutar, proteger, comparar e temer. Quem pertence vive em paz, porque já não há o que perder. Ele não é dono das coisas, é dono de si. E é por isso que tudo serve. Possuir é tentar conter o mundo nas mãos. Pertencer é tornar-se o próprio mundo. Aquele que compreende isso não se apega, mas também não se priva. Ele usa, flui, cria, entrega e continua inteiro. Porque sabe que nada é realmente dele, mas tudo reconhece como parte. Esse é o ponto onde o homem deixa de ser um acumulador de coisas e se torna um portador de sentido. E é nesse ponto que ele deixa de apenas existir no mundo e começa, de fato, a pertencer a ele.